Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente, e hoje faremos a versão atualizada de uma das comparações mais clássicas aqui do canal, Brasil contra Venezuela. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Em 2022, o Brasil encerrou o ano com um produto interno bruto de 1,93 trilhão de dólares. O IBGE ainda não revelou os dados do quarto trimestre de 2023. Então esses são os resultados que temos acesso atualmente, consolidando-se como a 11ª maior economia global, com reservas monetárias estrangeiras na ordem de aproximadamente 362 bilhões de dólares. O orçamento militar atual atinge cerca de 25,5 bilhões de dólares ou 124,4 bilhões de reais. A população brasileira, segundo o reajuste do último censo do IBGE, é de cerca de 205 milhões de habitantes. O contingente militar ativo, de acordo com o decreto número 11.319, é composto por aproximadamente 326 mil indivíduos, já somando os conscritos aos militares de carreira, enquanto a reserva militar estima-se que conta com cerca de 1 milhão e 340 mil pessoas. Já a Venezuela tem uma população de 28,8 milhões de pessoas, um PIB estimado pelo IMF de 92 bilhões de dólares e possui um orçamento militar estimado de 21 bilhões de dólares, possuindo cerca de 100 mil militares na ativa, 8 mil na reserva e 200 mil paramilitares estimados. No que se refere aos equipamentos das forças terrestres, o Exército Brasileiro mantém uma frota de 466 carros de combate. Seu principal veículo nessa categoria é o Leopard 1A5BR, da qual o Exército possui 230 unidades ativas, com 20 adicionais sendo utilizados como peça de reposição. Esse tanque de origem alemã foi introduzido originalmente em 1965, sendo a versão empregada pelo EBIL uma modernização realizada nos anos 80. Ele vem equipado com um canhão britânico L7 de 105mm. O Leopard 1A5BR possui 55 munições para esse canhão, 13 para pronto uso e 42 no chassi, além de possuir uma blindagem de aço balístico com aproximadamente 7 cm de espessura. Quanto à artilharia do Exército Brasileiro, destacam-se os obuseiros autopropulsados da família M109 Paladin, reconhecidos por sua versatilidade. O M109 Paladin é um sistema de artilharia autopropulsado de 155mm, com alcance variando de 18 a 40 km, dependendo do tipo de munição utilizada. O Brasil possui 40 unidades do modelo A3 e 92 do modelo A5, sendo que 32 dessas foram modernizadas para o padrão A5 mais BR, semelhante ao modelo M109A6 usado pelos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, há uma variedade de peças de artilharia rebocada, sendo o M101 de 105mm o calibre mais comum. Na categoria de artilharia de foguetes, o Brasil conta com 83 viaturas Astros, das quais 44 são equipadas com um lançador múltiplo universal. O sistema Astros é flexível, permitindo o disparo de diversas munições com alcance máximo variando entre 10 a até 300 km, dependendo da missão. A defesa antiaérea brasileira é composta principalmente pelo sistema alemão autopropulsado Flak-Panzer Gepard, totalizando 36 unidades. Esse sistema, que entrou em serviço em 1976, baseia-se no chassi do Leopard 1, mas possui uma torre especializada para rastrear alvos aéreos. Equipado com dois canhões Oerlikon de 35mm, substituindo o canhão de 105mm do Leopard original, e um sistema de radar com alcance máximo de 15 a 20 km, dependendo das condições climáticas. O Brasil opera também 38 unidades do Oerlikon GDF, uma versão fixa dos canhões presentes no Gepard. A defesa antiaérea contra mísseis é liderada pelos sistemas russo 9K-38 Igla-S e o sueco RBS-70. O Igla-S é um sistema de curto alcance, modernizado em 2004, com alcance efetivo de até 6 km. O RBS-70, introduzido em 1977, é guiado por laser, exigindo orientação contínua do operador durante a interceptação. Esses dois sistemas podem operar individualmente ou integrados em baterias, conforme a doutrina brasileira, que incluem centro de operações antiaéreas eletrônico e um radar Saber M60 com alcance máximo de 60 km e altitude de 5 km, além de um modo de identificação amigo-inimigo. A versão MK2 do míssil RBS-70, utilizada pelo Brasil, tem um alcance efetivo de até 7 km. Falando agora da Venezuela, o tanque principal daquele país é o T-72B1V, entregues entre 2009 e 2012. O T-72B1 é uma modernização de 1985 do já muito mencionado T-72,
com blindagem melhorada. A versão da Venezuela utiliza a proteção adicional Contact 1, que embora seja antiga, ainda é efetiva para derrotar munições de carga oca menos potentes como versões antigas do RPG-7 e do canhão Carl Gustav. Já o seu canhão de 125mm é capaz de perfurar com facilidade os tanques brasileiros independente da munição utilizada. Outro tanque muito utilizado na Venezuela é o AMX-30. O AMX-30 é um MBT francês dos anos 60. A Venezuela ainda possui cerca de 80 em estoque e possui modernizações para aumentar seu alcance para 720 km. A Venezuela também possui cerca de 30 tanques leves AMX-13 e 78 Scorpions britânicos. Seus obuseiros autopropulsados são compostos primariamente pelo MX-13 MLE-F3 de 155mm de origem francesa, com 12 unidades, que estão em fase de modernização ao mesmo tempo que são substituídos pelo modelo 2S-19 MSTAS russo, com 48 unidades. Sua artilharia de foguetes é primariamente composta de 24 unidades da BM-24 Grad e 12 unidades da BM-30 Smert. As defesas antiaéreas da Venezuela são compostas de 12 lançadores de mísseis de médio alcance Buk M2 com alcance aproximado de 50 km. Também possuem mísseis S-125 modernizados com alcance de cerca de 20 km e também 2 lançadores S-300V com alcance nas condições ideais de até 250 km. Além, é claro, dos sistemas Igla que o Brasil também utiliza. Agora, numa comparação direta de forças terrestres entre o Brasil e a Venezuela, podemos dizer que, em termos puramente técnicos, as forças venezuelanas têm vantagem na força blindada, com um número considerável de T-72 que são vastamente superiores aos já defasados Leopard 1, com os AMX-30 sendo equivalentes. Porém, o conflito de blindados pesados entre esses dois países é bastante inviável, tendo em vista o terreno da fronteira, se tratando de uma mata muito densa. O Brasil possui superioridade em artilharia, com um número maior de peças autopropulsadas, morteiros e artilharia de foguetes, e uma qualidade técnica igual ou até superior, fornecendo um poder de fogo superior para as tropas de infantaria brasileira, embora a floresta atrapalhe sua eficácia também. Em questão de helicópteros, a Venezuela possui helicópteros de ataque, porém seus números não são suficientes para garantir uma superioridade considerável, sem considerar que é duvidoso que a Venezuela possua armamento inteligente para multiplicar o poder ofensivo dos helicópteros em operações prolongadas. As forças venezuelanas têm superioridade esmagadora no campo de artilharia antiaérea. Se bem empregados, a Venezuela poderia criar um sistema de defesa aéreo formidável com sistemas de curto alcance Igla, curto-médio alcance com o sistema S-125 e médio alcance com os sistemas Buk modernizados. É duvidoso que a Venezuela utilize os S-300 para defender seus exércitos em campo, ficando nas redondezas da capital por motivos políticos. Seguindo para a Força Aérea Brasileira possui um total de 665 aeronaves militares. Possuímos 35 caças de defesa aérea F-5 modernizados, com 7 caças F-39E Gripens de superioridade aérea já em serviço. Já a aviação de ataque conta com 15 A-1B, 93 Super Tucano e 103 Tucanos. Há um total de pelo menos 36 caças multimissão Gripen NG encomendados. Tanto os F-5 quanto os A-1 vêm sendo desativados conforme os Gripen vão sendo entregues, devido ao fato do Gripen ser muito mais moderno e capaz de realizar a missão de ambos com uma eficiência muito maior. O F-39 Gripen é um caça sueco multifuncional de quarta geração e meia ou superior, com capacidades avançadas. Já a aviação militar venezuelana possui cerca de 242 aeronaves militares, segundo o que consta na Global Firepower atualmente. O seu caça principal é o Sukhoi Su-30 Mk2, com 22 unidades. A família Su-30 nasceu na estratégia de vendas da Sukhoi de oferecer variantes altamente personalizadas de seus aviões para países clientes. O Su-30 Mk2 é baseado na versão chinesa do Su-30, com mínimas modificações para o mercado venezuelano. Outro caça principal da Venezuela são os 20 F-16A. Não se sabe o estado de manutenção dessas aeronaves, pois devido ao embargo dos Estados Unidos, a Venezuela não pode obter peças de reposição legalmente. Em questão de helicópteros de ataque, a Venezuela utiliza primariamente 9 helicópteros Mi-35M2, sendo complementado pelo Mi-17 utilitários. Numa comparação mais direta entre Brasil e Venezuela, em questão de força aérea, ambos estão em paridade.
O Su-30 da Venezuela é formidável, mas os caças F-16 dificilmente estão plenamente operacionais. O Brasil já possui 7 Gripens no país e 35 F-5 modernizados em serviço. No estado atual, seria uma luta difícil para a FAB em qualquer situação. Lutando sob o espaço aéreo brasileiro, a FAB tem a vantagem de poder mobilizar um número maior de aviões para combaterem o Su-30, que são tecnicamente superiores, se comparados em relação ao F-5. Mas sob o espaço aéreo venezuelano, a história é diferente devido às defesas aéreas venezuelanas que podem proteger os caças daquele país. Mas o diferencial seria a força de ataque brasileira, com dezenas de caças A1AMX e Super Tucano podendo fornecer apoio e caçar as defesas aéreas venezuelanas. Por último, seguindo para os meios navais, a Marinha do Brasil possui um total de 112 navios militares, sendo os principais meios de combate em atividade um porta-helicópteros, 6 fragatas, 2 corvetas, 4 submarinos convencionais e 22 navios de patrulha. Possuímos um submarino convencional que acabou de entrar em serviço, um no estágio final de construção e mais um planejado para esse ano. Também possuímos uma fragata em construção com mais 3 planejadas até 2028. A capitânia da nossa esquadra é o navio aeródromo multipropósito Atlântico, que cumpre as funções de navio de assalto anfíbio e de porta-helicópteros, com seus 18 helicópteros e 40 veículos especializados. Nossas fragatas, em sua maioria da classe Niterói, são fragatas rápidas e otimizadas para escolta de comboios e guerra antissubmarina. Possuímos 2 submarinos classe Tupi e Ticuna, ambos baseados no Type 209 alemão, além de 3 da classe Riachuelo, baseados na classe Scorpione francesas. Já a Marinha da Venezuela é pequena. Seus navios de superfície são navios de ataque rápido iranianos da classe Peykap-3, que possuem 2 lançadores de mísseis antinavio e são ameaças a navios muito maiores. Mas as informações são extremamente escassas, sabendo-se que a Venezuela tem pelo menos 4 dessas embarcações. Sua força submarina possui apenas um par de submarinos Type 209 da Alemanha. Suas condições são desconhecidas, mas é provável que eles possam reativar pelo menos uma delas utilizando a outra para peças de reposição. Numa comparação direta entre os dois países, em questão naval, o Brasil tem uma superioridade esmagadora. A frota brasileira é especializada para operações antissubmarino, com o Atlântico possuindo uma grande quantidade de helicópteros antissubmarino e fragatas de escolta. Os barcos de ataque do Irã, que a Venezuela recebeu, possuem um par de mísseis antinavio poderosos que podem destruir qualquer navio brasileiro com facilidade se a marinha se descuidar. Mas devido ao seu alcance limitado, sua ameaça só se limita à costa venezuelana. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, se inscrito, então muito obrigado por você que assistiu e até o próximo vídeo.